Finalmente, o Lula se pronunciou para dar um basta nessa palhaçada que algumas lideranças do PT, como o Genuíno, o Rui Falcão, têm feito com o Alckmin. Porque você pode criticar o Alckmin e ele não está fora das críticas, principalmente com a gestão educacional que ele fez em São Paulo. Foi uma gestão destruidora. O Alckmin ele arrebentou o ensino público estadual em São Paulo. Foi uma gestão que perseguiu professores, que prejudicou muito o ensino e também os professores. O Guilherme Boulos fez um texto recente na Folha de São Paulo, levantando todas essas críticas ao ensino que foi propagado pelo Geraldo Alckmin. Agora, você criticar o Alckmin pelo que ele fez ou deixou de fazer é uma coisa. Agora, levantar mentiras a respeito do Alckmin é outra. E muitas lideranças do PT estão fazendo isso porque estão com medo de perder carguinhos no futuro provável governo Lula. E nós vamos conversar sobre isso, eu quero trazer esses pontos, eu quero trazer também os pontos do Lula, mas antes eu peço seu like, clique no botão de gostei, ative as notificações e me siga no canal de lives. O link está aqui na descrição, venha conversar comigo, hoje também é dia de live. Mas o que tem acontecido? Recentemente, algumas lideranças do PT, o Rui Falcão, o José Genuíno, têm se oposto à posição do Lula de ter o Alckmin como vice. E eles têm feito uns argumentos que são uns argumentos assim esdrúxulos, e colhendo abaixo assinado, que já tem mais aí de 1000 assinaturas, contra essa aliança. E eles podem ser contra a aliança por diversos motivos, mas não pelos motivos que eles estão colocando lá. Porque falar que o Alckmin ele é diametralmente o oposto do que o PT fez ao longo de todos esses anos, isso é balela. Porque o governo Lula teve o Henrique Meirelles, e o Henrique Meirelles não é alguém de esquerda. O Henrique Meirelles é um neoliberal, tanto que depois ele volta para o governo Dilma, fica para o governo Temer e começa a ser secretário de João Dória como governador de São Paulo. E o Crivella é o quê? Crivella é de esquerda. O Gilberto Kassab, o Kassab é alguém de esquerda. O Kassab foi ministro de Dilma, depois virou ministro do Temer e era secretário do João Dória. O Jucá é super de esquerda. Então vamos parar com essa história. O próprio Alencar. O Alencar talvez ele se fosse, né, tenha sido mais de direita do que o Alckmin. Então falar que o Alckmin é o oposto de tudo que o PT fez ao longo do tempo, não é. Não é, isso é balela, isso é mentira. Agora, falar também que o Alckmin é um golpista, que o Alckmin quer apunhalar o Lula, que o Alckmin ameaça a vida do Lula, isso também é outra mentira, porque o Alckmin não é golpista. Não é golpista. Porque se vocês estão falando, se o PT quer falar, ou certas lideranças do PT querem falar que o impeachment de Dilma foi golpe, o Alckmin não participou disso, porque ele foi contra o impeachment de Dilma. E chegou ao ponto dessas insinuações de alguns petistas contra o Alckmin cruzarem tanto o limite do aceitável que o Antagonista, que é um site que apoia Sérgio Moro abertamente, fez um texto, entre aspas, defendendo a relação do Alckmin com o Lula. No final eles criticam, tudo bem, mas eles mostram que o Alckmin tem muitos pontos em comuns com relação ao Lula. Um deles, o teto de gastos. O Alckmin foi contra o teto de gastos lá atrás, quando ele foi implementado. O Alckmin foi contra o impeachment de Dilma. Você pode falar, mas o Alckmin ele quis que a Dilma sangrasse para ficar mais fácil para ele vencer a eleição. Mas ele foi contra. Então não pode chamá-lo de golpista. Porque se o Alckmin queria que a Dilma sangrasse para ele vencer a eleição, então ele agiu dentro da norma da democracia. Então não dá pra falar que o Alckmin é golpista. O que essas pessoas do PT, eles estão com medo é de perderem cargos. Porque eles sabem que se o Alckmin entrar no partido, há uma grande chance dele trazer uma turma pra perto. E ele vai fazer isso, obviamente. E o pior de tudo, pessoal, é que eles vislumbram a possibilidade do Alckmin se filiar ao PT e sair como candidato do PT em 2026. Eu não descarto essa possibilidade. Eu não descarto essa possibilidade, porque o Haddad, ele não tem essa disposição toda para sair candidato de nada. Tanto que essa história do Alckmin como vice de Lula começou com o Haddad, porque ele queria que essa aliança do PT com o PSB surtisse o efeito necessário para que o PT apoiasse o Márcio França em São Paulo e ele, Haddad, não precisaria disputar as eleições para o governo de São Paulo, porque o Haddad não quer disputar eleição mais alguma, ele não gosta disso. E o Lula finalmente veio a público para acabar com essa história que estão tendo do Alckmin com ele, essa chapa aí que o PT está se opondo e uma parte do PT está se opondo, e o Lula já encerrou esse assunto falando o seguinte: não terei nenhum problema em fazer chapa com o Alckmin para governar esse país. Ex-presidente defende ex-governador de São Paulo em coletiva e afirma que Tucano está contra Bolsonaro e Dória. Está. O Alckmin ele é muito mais perto do PT do que as pessoas acham. Porque o Alckmin ele é daquele PSDB antigo, do Fernando Henrique Cardoso, do Mário Covas, e eles possuíam uma relação muito próxima com o Lula. Quase uma relação de amizade. Então vamos parar com essa conversa.
Deixa eu pegar aqui o que o Lula falou. Não terei nenhum problema em fazer chapa com o Alckmin para ganhar as eleições e governar esse país. Claro, o Lula ele sempre foi alguém pragmático. Ele sempre fez o que era necessário para ganhar as eleições. Ele não é um utópico, ele não é um idealista, ele é pragmático. Só não posso dizer ainda porque falta definir para qual partido ele vai. Ver se o partido vai fazer aliança com o PT. Ou seja, já está definido, o que falta é só definir o partido. E partido tem um monte, tem o PSB, tem o PV, tem o Solidariedade. Você pode escolher o partido do Alckmin. Ou seja, o Lula está falando, vai ser isso e acabou, cara. Vamos continuar. Temos divergências? Temos. Por isso, pertencemos a partidos diferentes. Temos visões de mundo diferentes? Temos. Mas isso não impede a possibilidade de que as divergências sejam colocadas em um canto e as convergências de outro para poder governar. Ou seja, acabou. Ele tá dando assim, ó, vamos parar com essa história, porque já está definido. Perguntado sobre críticas feitas no passado pela esquerda, episódios e medidas ocorridas durante as gestões de Alckmin no governo de São Paulo, Lula defendeu o ex-adversário. Sinto que você construiu uma quantidade de defeitos para poder falar do Alckmin. Só quem não tem falado do assunto é o Alckmin e eu. Todo mundo fala todo santo dia. Todo mundo dá palpite. Mas você não vê uma fala minha, uma fala do Alckmin. Isso aí tá acordado entre os dois. Tá muito acordado. Ele saiu do PSDB e não se definiu para qual partido vai. Ele não tem partido hoje. E eu não defini minha candidatura, então não pode ter candidato nem vice. Aí ele continua. Lula disse que é preciso ter tranquilidade, porque o tempo vai se encarregar e o tempo está chegando. Ou seja, dê tempo que todas essas arestas vão ser aparadas. Todo mundo sabe o que eu quero para esse país. Não abro mão de que a prioridade seja o povo brasileiro, o povo trabalhador. Prioridade é o povo que está desempregado. O descamisado que o Collor falava em 1989. Essa gente é que tem que ser nossa prioridade. E espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice ou não, porque me parece que ele já se definiu como oposição, não só a Bolsonaro, como ao dorismo aqui em São Paulo. E aqui é muito importante que o Lula fala aquilo que nós estamos falando aqui no canal há muito tempo a respeito do Alckmin e do PSDB. O PSDB do Dória não é o PSDB social-democrata do Mário Covas, do Fernando Henrique Cardoso, do José Serra, criado no período da Constituinte, no tempo do Franco Montoro. Ou seja, esse PSDB é diferente. Por isso que o Alckmin também saiu. Ele não é mais compatível com o partido. Segundo o Lula, a decisão sobre a chapa vai acontecer em breve. Na hora que tiver que acontecer, terei um imenso prazer de marcar outra coletiva. Se for Alckmin, que seja como eu trazia o José Alencar. Acabou, né, pessoal? Não posso querer ser presidente para resolver problemas do sistema financeiro, dos empresários, aqueles que ficaram mais ricos na pandemia. Ou seja, preciso de tempo para tomar essa decisão, mas não duvide no sacrifício que faremos para recuperarmos a democracia no Brasil. Sobre ser ou não ser candidato. Então perceba, o Lula já deu um recado para o PT, porque essa situação estava saindo um pouco do controle, então ele já deu o recado, falou assim, vai ser o Alckmin, vocês querendo ou não, tá bom? Essa foi a fala mais contundente do Lula desde toda essa especulação, que começou a falar que o Alckmin vai ser o vice ou não vai ser. Essa foi uma fala muito contundente do Lula, a primeira vez que ele se posiciona dessa forma, e é para encerrar toda essa polêmica que está ocorrendo dentro do próprio PT, com algumas antigas lideranças que sabem que vão perder a chance ou vão perder ali cargos e outras oportunidades dentro do partido. Agora, achar que o Lula não precisa do Alckmin porque o Lula está liderando as pesquisas, isso aí é uma grande balela, tá bom? É uma grande balela, mas como eu falei, eles estão com medo de não terem os cargos garantidos futuramente, ou até mesmo perder espaço para o Alckmin e a turma dele, caso eles se filiem ao PT no futuro. Mas isso aí vamos deixar para o futuro, deixa aqui os seus comentários, me siga aqui no Instagram também, canal Profiléu, e hoje à noite live por volta das 9 horas no canal de lives, o link está aqui na descrição, me siga lá, ative as notificações e até hoje à noite, ou enfim, até hoje à noite porque vai rolar live todos os dias.